quero trazer um pouco de contexto de como é a liderança no Brasil, né? Então, por cerca de 20 anos foi feita uma pesquisa com 40 mil executivos, fazendo uma avaliação de como que era o perfil do executivo médio no Brasil, do médio comando no Brasil. E daí, o que, que essa pesquisa nos trouxe de resultado? Né? Que o nosso perfil de liderar é um perfil flexível, né? Um perfil relacional, porém um perfil autocrático. E o que seria o autocrático? Né? É aquele perfil de liderança de controle e comando. Né? Você comanda e controla, como se você tivesse ali realmente profissionais que não tivessem tanta competência para executar as tarefas de maneira com autonomia, né, de maneira independente. E quando a gente olha assim, essa pesquisa, ela fazia uma avaliação, uma pontuação de 0 a 100, onde 0 era a liderança que era mais próxima de ser igualitária, flexível, e a 100, né, é aquela liderança de uso do poder. Então, a gente percebe, né, que no resultado dessa pesquisa, a gente pontuou com 75 pontos. Quando a gente olha lá para trás, quando a pesquisa começou a ser feita, a nossa pontuação era de 69. Só que nessa época, gente, a gente estava num período de militar, né? Quando os militares eles estavam no poder. Então, olha só como a gente traz essa cultura, né, de comando, de autoritarismo, de exercício do poder muito forte. Então, isso tem a ver, né? Esses são os traços que culturalmente nós temos, né? E que nos leva para essa perspectiva de liderança também de uma maneira autoritária. E aí a gente vê assim muitos líderes, né? Porque como ser humano a gente tem aí uma dificuldade de mudar comportamento, né? Você precisa olhar muito para si e a gente tem muita dificuldade de olhar as nossas emoções. Então, para isso, né, você precisa olhar muito para dentro, né, para entender as suas emoções, o que está te fazendo reagir daquela forma, para então você conhecer as suas motivações e daí você também poder compartilhar e entender o outro, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, os líderes que são a favor desse estilo de liderança, que é autocrática, e que muitas vezes eles nem sabem que eles estão ali enquadrados nessa liderança autocrática, né? Eles costumam dizer que assim, é uma forma de eu decidir mais rápido, né? E quando a gente vai ver na prática, esse líder, ele não está decidindo, ele está seguindo ordens, né? Porque como ele tem um perfil de fazer o comando e controlar, ele também recebe esse tipo de liderança. E muitas vezes quando a gente vê assim líderes que têm outros líderes que são um pouco mais flexíveis, que dão mais autonomia, eles também ficam perdidos, porque eles não aprenderam a lidar com essa liderança um pouco mais, vamos dizer assim, customizada, né? E claro, por exemplo, quando a gente olha para algumas situações, essa liderança autocrática, ela é importante, né? Ela é viável, né? Por quê? Por exemplo, você tem uma filial que vai ser toda desligada, né? Não vai trabalhar mais, ela vai ser desativada. E todos aqueles contratos, né, tanto de aluguel, de serviços daquele lugar, ou mesmo de pessoas que trabalham ali que não vão conseguir ser aproveitadas, é um comando que você dá que não tem questionamento. Não dá para perguntar assim, qual é a sua opinião, o que você acha disso, né? Você pode questionar, você pode conversar com o seu liderado perguntando como pode ser feita aquela atividade, mas aquilo vai ter que ser realizado. Então, ela é uma orientação, é um comando, assim, não tem questionamento, né? A decisão já foi tomada e é preciso somente fazer a execução daquilo. Então ela é viável, claro. Porém, qual que é o ponto dessa liderança que é muito comum no Brasil, né? Que foi aí a nossa pontuação de 75 muito próxima, então que nos rotulou aí como autocráticos, né? Qual é o ponto? Quando a gente precisa dar uma direção, né? Dar um comando que seja inquestionável,
a nossa educação, a nossa cultura, que não é objetiva, o que ela faz? Ela faz com que a gente seja rude, com que a gente seja ríspido com as pessoas, né? Então você sempre vai, assim, você não se sente confortável para ir direto ao ponto, para falar de uma forma objetiva com o seu liderado, e normalmente isso soa de uma maneira desagradável, rude, ríspida, né? E a pessoa, ela tá ali, às vezes, com 10 atividades na frente, mas você dá um comando e ela não questiona por quê. Muitas vezes, porque também culturalmente, na nossa educação, né, familiar, a gente aprendeu a ter feedback somente de tapa na cabeça. Então, eu não realizei a tarefa como eu deveria, eu tomo lá uma bronca, né? E quando a gente, por exemplo, tira, vamos dizer assim, se você está na escola e você tirar uma nota ruim, uma nota boa, você não é valorizado por isso, né? É claro que esses comportamentos têm mudado, a gente tem melhorado, mas eu estou dizendo de uma perspectiva majoritária e não, né, específico de alguns grupos. Bom, então quando a gente tem de um lado, né, uma liderança que faz o exercício do poder e subordinados, né, liderados que têm medo de questionar, isso pode dar certo? Né? Pensa, é difícil. Então, por isso que a gente fala muito sobre ter relacionamento com as pessoas, mantendo um canal de comunicação aberto para que as pessoas se sintam confortáveis, para que elas se sintam num ambiente seguro para expor as suas ideias. Né? E a liderança situacional, ela vem para resolver níveis diferentes de comportamento, de habilidade, né, de motivação mesmo, né? Então, e aí o líder, ele sai do foco, não é o estilo de liderança, o estilo de liderança dele não predomina, mas ele vai ter um olhar atento, observativo para a equipe, para entender como cada peça que ele tem ali à disposição funciona, para ele entregar, para ele conseguir extrair ali os melhores resultados, inclusive conhecendo as motivações dos seus liderados, né? Quais são os sonhos, quais são os desejos, entendendo por que aquela pessoa levanta cedo para trabalhar todos os dias e passar lá cerca de 8, 10 horas envolvido com o trabalho.